super interessante foi a questão que envolveu essas duas meninas. Né? Duas meninas aparecem na prova, e uma menina é americana e a outra menina é muçulmana. Essas duas meninas estão aqui, ó, nesse texto. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal, o normal entre aspas, de patriotismo americano. Mas conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe, vamos conduzir, né, uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana, pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. E aí ele pergunta: a situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do... Qual é o nosso desafio cultural? Quando a gente vê uma menina americana dizendo: ai, meu pai indo para a guerra do Afeganistão, eu estou disposta a sacrificar o meu pai em nome do país. E quando a gente vê uma menina muçulmana dizendo a mesma coisa, o que a gente pensa? A gente também concorda? Como é que a gente reage a isso? Qual é o nosso desafio? Qual é a letra, Lombardi? Letra... Aí, vocês foram na B, mas olha só, vamos supor que você não sabe o que é alteridade. A B está falando de prática da autoridade. Vamos ser sinceros, você que está me acompanhando aí pela internet, você sabe o que é alteridade? Muita gente não sabia o que era alteridade. Então vamos analisar as outras. Olha só, letra A, prática da diplomacia. Quando eu ouço uma menina americana dizendo que está disposta a sacrificar o pai, e eu ouço uma menina muçulmana dizendo a mesma coisa, a minha reação, né, vai ser estimulada o meu desafio cultural é praticar a diplomacia entre essas duas meninas. O meu desafio é expandir a democracia. Será que esse é o meu desafio? Na hora de aceitar o discurso da menina americana e aceitar o discurso da menina muçulmana, eu estou tentando expandir a democracia? Será que é isso? Será que é a universalização do progresso? Eu aceitar o que as duas meninas estão falando significa universalizar o progresso? Até porque, pelo amor de Deus, né? O conceito de progresso vai ser relativo aí, se eu achar que isso é progresso. Né? As duas meninas dispostas a sacrificar o pai por uma guerra. Né? E a última, não dá pra ver. Conquista da autodeterminação. Elas estão falando de autodeterminação dos povos? Essas duas meninas? Estão falando de entrega pelo patriotismo, né? Entrega numa guerra em função de um patriotismo e não o direito de autodeterminação dos povos, o direito dos povos se autogovernarem. Então as outras eu eliminaria. Eu teria que ir na B, se eu não soubesse o que era alteridade, eu teria que ir na B por eliminação, analisando as outras. A alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro, na relação interpessoal, relação com grupos, família, trabalho, lazer, é a relação que temos com o outro, com consideração, identificação e dialogar com o outro. Quando você se relaciona com outras pessoas ou grupos, é preciso conhecer a diferença, compreender a diferença e aprender com a diferença, respeitando o indivíduo como ser humano psicossocial. Isso é alteridade. Né? Essa capacidade que eu preciso ter de me identificar com o outro, de olhar ao lado do outro e não só olhar o meu lado. A resposta certa para essa questão então seria a letra B, o exercício da alteridade. Pessoal, essa foi a nossa terceira questão resolvida na série Enem 2015 comentado. Continua com a gente, acompanhe os nossos próximos vídeos, se inscreve no nosso canal, vem estudar com a gente, História em Loco, o seu canal de história no YouTube.